Salve, salve! Mais um vídeo da apostila 4. De novo sobre gravitação, tá? Mas agora com um outro viés aí, né? Claro que tem um pouquinho ainda da força gravitacional, tá? Mas com outros objetivos aí, vambora. Questãozinha de segunda fase demora um tempinho maior. Uma pesquisa recente revelou um novo objeto astronômico que pode ser o planeta 9. A hipótese da existência desse planeta foi concebida para explicar características comuns a vários objetos transneptunianos, isso é, astros com órbitas que alcançam distâncias ao Sol muito maiores que o planeta Netuno, Unicamp e seus BLAS, né? Na figura A, essa que a gente tem aí sim, a gente tem ilustrado uma situação imaginária na qual o Sol, um planeta hipotético, e um objeto transneptuniano, que ele está chamando de OTN, né, a sigla aí, são representados ao longo de uma linha reta. As distâncias de P a OTN, né, então desse ponto aí até o objeto transneptuniano, e do Sol até o objeto transneptuniano, são apresentadas na figura A em unidades astronômicas, tá? Unidade astronômica, aproximadamente 150 milhões de quilômetros aí, que é a distância entre a Terra e o Sol. Supondo que a razão entre a massa do planeta P e a massa do Sol seja dada por esse valor que ele deu aí para gente, para a situação da figura A, calcule no item A distância entre o OTN e o planeta P. Sim, só isso. E na segunda é uma razão, mas já já a gente vai falar sobre isso. Gente, quando ele pede para a gente calcular essa distância do objeto transetoriano ao planeta P, ele quer isso. Do Sol até aqui, eu tenho 624 unidades astronômicas. Do Sol até o planeta, eu tenho 520 unidades astronômicas. Então, no primeiro item, né, que ele chama de izinho aqui, da, do item A, né, da questão A, aí, o que que a gente vai ter que fazer? Sim, 520 mais o que eu vou chamar aqui de desenho, tá? Que ele chamou de desenho. Então a gente usa a mesma nomenclatura que eles. Igual 624. Desenho vai ser 624 menos 520, o que vai corresponder a 104 unidades astronômicas. Só tudo isso. Aí, tranquilo, né? Pelo menos a gente não zera, eu acho. Depois, na segunda, ele pede a razão, tá? Então, ele quer a razão da força do planeta no objeto astronômico, né? E do Sol no objeto astronômico. Quando a gente vai falar de força gravitacional, a gente viu na questão, né, que eu fiz de satélite orbitando, né? Ela é G, que o exercício não deu, massa de um planeta, né? De um corpo, massa do outro corpo e distância entre ambos ao quadrado. Quando eu for pensar, portanto, nisso daqui, entre o Sol e esse objeto transneptuniano, que ele está falando que a gente vai chamar de força do Sol, eu vou usar esse 624, tá? E quando ele for usar o do entre o planeta, que é a força P, e o objeto transneptuniano, é esse desenho que a gente usou aqui, que a gente calculou no primeiro item, tá? O 104 que a gente tem aí. Então, para a gente calcular essa razão, eu tenho um jeito um pouco diferente de trabalhar com isso, tá? Deixa eu só anotar que a massa do planeta sobre a massa do Sol é 2 vezes 10 a quinta, para eu ter mais espaço aqui. Então, massa do planeta sobre a massa do Sol. Não, não pode ser 2 vezes 10 a quinta, não, Carol. Ah, 2 vezes 10 a menos 5. 2 vezes 10 a menos 5. Não tem unidade de medida porque é uma razão, tá? Carol, ele não me deu Gzão. Eu não preciso. Se eu penso que a força gravitacional
é dada pelo que eu escrevi lá. Gesão, emão, eminho, distância entre os dois corpos ao quadrado. Se eu for fazer, ou se eu for pensar nesse problema aí, a constante, o próprio nome está falando, constante, tá? Constante. E aqui vamos supor, porque sempre vai ser a massa, por exemplo, a massa do Sol e a massa do planeta, perdão, do OTN, a massa do planeta e a massa do OTN. Então, em ambas as situações, eu tenho a massa do OTN igual, ou seja, isso aqui é constante. Se isso aqui é constante, o que que eu tenho? A força do Sol vezes a distância entre o Sol e o OTN elevada ao quadrado dividido pela massa do Sol vai ter, né? Peguei esse cara, passei para cá multiplicando, né? Então ficou isso. Peguei esse cara, passei para cá dividindo, tá? Ficou aqui. Eu faço para o Sol, para a relação entre o Sol e o OTN, e faço também para o planeta, distância do planeta até o OTN ao quadrado, e aqui é a massa do planeta. O que ele pediu para a gente descobrir, a razão que ele pediu, tá? Quezinho aqui, é a do planeta sobre a do Sol. Então, o que que eu posso fazer que eu recomendo? Eu sei que vocês não gostam de fazer conta com letra, gente, mas é muito, muito importante que a gente consiga fazer isso, tá? Porque ele quer isso sobre isso. Eu pego esse cara, passo ele para baixo. Então fica a força do planeta sobre a força do Sol, que é a tal da razão que ele está me pedindo, que ele chamou de quezinho aqui no enunciado, e eu vou respeitar isso, tá? Então, eu passei esse cara para cá, né? Força do Sol para cá. E aí, o que que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar esse cara, passar para cá. Então, vai ficar a massa do planeta vezes a distância do Sol ao quadrado. Ah, mas planeta e Sol é inversamente proporcional. Então, eu não esperava nada diferente disso, tá? E aqui embaixo eu tenho a massa do Sol vezes a distância do planeta, né, até o OTN ao quadrado. Quando eu faço isso, eu faço menos contas. Você sempre tem que fazer de tudo para fazer o mínimo de continha mesmo, né? Com número. Então, esse cara, a gente já sabe, ele é 2 vezes 10 a menos 5. Então, vai ficar aqui para mim 2 vezes 10 a menos 5, ok? E aí, eu vou ter essa razão que eu não preciso escrever desse jeito que está aqui. Então, eu venho e escrevo de um outro jeito. Que outro jeito, Carol? Eu pego a distância do Sol, divido pela distância do planeta, primeiro, para depois elevar ao quadrado, né? Então, a hora que eu for calcular a razão que ele está me pedindo, vai ficar 2 vezes 10 a menos 5, que é o que estava em vermelho ali, e aqui eu tenho a razão. Distância de sol, do Sol até o OTN, a gente tinha usado para calcular a distância lá, o 624 aqui, ó, certo? 624. Então, vou pegar 624, e aí, opa, eu vou pegar a distância do planeta até o OTN, que é o desenho que eu calculei, são as 104 unidades astronômicas, tá? Isso aqui eu elevo ao quadrado. Eu falo, você já pensou que você ia fazer 624 elevado ao quadrado, para depois você fazer 104 elevado ao quadrado, ou seja, 64, 624 vezes 624. 104 vezes 104. Para depois você dividir isso numa prova escrita, você é cheio de coisa para fazer, pelo amor de Deus, para de sofrer. Olha que divisão feia, né? Se eu fizer 6 vezes 104, dá 624. Ou seja, essa razão aqui vale 6.
Se essa razão aqui vale 6, em vez de fazer a conta horrorosa que eu falei que você ia ter que fazer, você vai fazer, Chuchu, 6 ao quadrado, que essa daqui não tem jeito, tá? Aí a gente tem que saber como é que faz. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 5 vezes 6 ao quadrado, que é 36. Então aqui dá 72, né? Porque fica 2 vezes 36, 72 vezes 10 a menos 5. Só que não fica legal, né? Não é uma escrita legal. Então, eu vou deixar 7,2 em vez de deixar 72 para poder ficar em notação científica, né? Então, 7,2. E aí, eu vou fazer vezes 10 em vez de ficar menos 5, né? Se o número diminui, a potência aumenta. Menos 5 mais um, então vai ficar menos 4 sem unidade de medida, porque a gente está falando de razão entre duas coisas. Beleza? De acordo com a terceira lei de Kepler, a razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do semieixo maior da órbita elíptica é a mesma para todos os planetas que orbitam o Sol. Repito, e eu vou repetir escrevendo, traduzindo do português um monte de letras para o matematiquês, um tiquinho só de letra. A razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do semi-eixo maior da órbita elíptica. Ai, Carol, não é do raio médio? Também dá, mas é que aqui, como a órbita é muito elíptica, aí a gente usa outras relações, tá? Ela é a mesma para todos os planetas que orbitam o Sol. Ela é a mesma para todos os planetas que orbitam o Sol. Então, uma constante. Se o semi-eixo maior, o Azinho aqui, tá? Da órbita elíptica de outro planeta desconhecido, o Dzão, nem sei quem é esse cara, for dada por aproximadamente 400 unidades astronômicas. Então, para o planeta Dzão, deixa só eu apagar aqui porque não achei que ficou legal, tá? Então, para o planeta Adesão, aí eu tenho que o semi-eixo maior é 400 unidades astronômicas, tá? Então, é o A ao cubo. E aí ele pergunta pra gente qual vai ser o período TD em anos terrestres do movimento orbital do planeta Adesão em torno do Sol. E aí você fala assim, pô, Carol, tá quase pronto. Eu só preciso, né, fazer descobrir o valor da constante. Tá, mas é delícia. Quando a gente fala do sistema solar, a constante é um. A gente sempre faz esse valor para todos, todo mundo que estiver orbitando o Sol, a gente usa um. Dá para a gente verificar até matematicamente por que que é esse um, mas isso daí eu acho melhor fazer ou numa aula separada ou algo do tipo. Não cabe aqui fazer isso. Se eu pensar na Terra, que são as informações que eu tenho, então para o planeta Terra, o período é um ano. O semi-eixo maior é uma unidade astronômica, então a minha constante vale um. Aqui vale um. Ou seja, o período do planeta adesão ao quadrado é igual a 400 ao cubo. Quer fazer conta? Pode fazer, tá? Opa, é D. Ó, vem aqui comigo. Posso falar isso? Ó, 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 ó. Protocolo Cezinha. Ó, ó, ó. 400 ao cubo. 400 ao cubo é 400 ao quadrado vezes 400. Por quê? Porque potência de mesma base, quando a gente multiplica, conserva a base, somos expoentes. Expoente é um aqui, 2 mais um 3 pá, virou 400 ao cubo. Tira a raiz agora. Quando eu falo, gente, que vocês ficam fazendo conta à toa, meu Deus, principalmente em astronomia. Astronomia é tudo número enorme, gigantesco, horroroso. E aí, vamos fugir disso, tá? Aqui eu já vou achar o período certinho
desse outro objeto desconhecido, desse planeta desconhecido. Raiz de 400 quadrado é 400. Raiz de 400 é 20. Não estranhem, tá? 2 vezes 4, 8 em anos terrestres. Olha que bonitinho. Ainda bem que eu não nasci lá, porque eu não queria fazer aniversário a cada 8.000 anos. É isso, beijo, até mais.